Karen e estamos aqui para falar sobre a importância da transição do sistema jurisdicional tradicional para os métodos adequados de pacificação. Eu queria saber o que você acha sobre os métodos de pacificação. Então, atualmente existem 4 tipos, que no caso é a conciliação, a mediação, a arbitragem e o método jurisdicional tradicional. É, a arbitragem, conciliação e mediação são métodos mais pacíficos de resolução de conflito. É onde as pessoas são designadas ou escolhidas, como na mediação, para ajudar as partes a se entenderem, a conversarem, para chegarem a uma resolução que dá autonomia para elas escolherem o resultado da questão. E eu sou muito a favor, porque isso permite uma melhor resolução do conflito, sem que as partes se enxerguem como adversário, como é no caso do método tradicional. E também ele valoriza as relações das pessoas, ele não tende a distanciá-la, mas sim aproximar. E é por isso que eu sou muito a favor desse tipo de resolução de conflito. E como que funciona a arbitragem, que é um dos métodos? Assim, a arbitragem, eu gosto dela, porque eu acho assim, ela bem fácil e eficaz, sabe? Na hora de resolver os conflitos, principalmente porque ela é mais rápida do que a justiça comum, que é bem compreensível isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ela funciona melhor em caos empresariais, porque pode ter um custo assim, mais alto e não é tão acessível para todo mundo. E ela é mais voltada também para o árbitro privado, né? Sim. De empresas. E a conciliação e mediação? Bom, a conciliação, ela vem surgir das partes, ela é voluntária. Então é designada uma pessoa que não conhece as partes para ter um papel mais ativo na resolução de conflitos. As partes vão sentar para conversar, vão expor seus problemas e suas possíveis resoluções, e o conciliador, ele tem um papel ativo nesse conflito. Ele vai sugerir algumas resoluções para que as partes cheguem a um fim equilibrado para os dois. Isso exige a informalidade, flexibilidade, confidencialidade, isso é um ponto muito importante, porque não é uma situação pública, então a sociedade não vai ter acesso a essa resolução. E também, ao final da resolução, quando eles chegarem a uma solução desse conflito, vai ser registrado e as duas partes vão assinar para confirmar que eles chegaram àquele resultado. Já na mediação, as partes escolhem o mediador. O mediador, ele vai ter uma função ali mais afastado, ele só vai fazer o possível para que as partes possam conversar. Ele não vai sugerir nada, ele não vai interferir em absolutamente nada. A opinião dele ali é irrelevante. Então, ele tem só a função de deixar a situação mais pacífica para que eles possam conversar. E eu acho muito interessante essa parte da mediação, porque permite ali uma certa que as pessoas fiquem à vontade, porque são as partes que escolhem. Então, é uma pessoa que eles conhecem, é uma pessoa de confiança, que está ali para ajudar a entender e a resolver. Geralmente, a conciliação e a mediação estão ligadas a casos familiares, né? É para resolver sempre uma questão de divórcio, a guarda do filho, é, uma briga, uma discussão com o vizinho. Então, geralmente, nessas situações, esses métodos, eles são muito mais eficazes, como a colega falou, porque são mais rápidos, são mais baratos. Por serem mais rápidos, automaticamente é mais barato. Porque se fosse para demanda judicial, como a demanda é muito grande no judiciário, então o processo demora muito para se resolver. Então aí você vai ter que ir custeando até o processo ser instaurado, né? E impacta diretamente nos processos, na carga dos processos judiciais. Exatamente. E também eles permitem, como eu disse, ele valoriza as relações. É isso que eu enxergo de maneira diferente, né? E eles não tendem a se afastar, mas sim unir as pessoas que estão ali para resolver esses conflitos. Também tem a lei da mediação, que ela é justamente para organizar esse tipo de resolução de conflito, que ela é a lei número 13.140, em 2015. Ela surgiu para isso, para organizar esse tipo de situação, né? E aí, como a colega também falou, justamente traz os princípios, né, da mediação, que são a imparcialidade, como ela falou, que o mediador vai estar lá somente para ajudar, e ele é totalmente imparcial. O princípio da autonomia das partes, que as partes elas vão ter o controle sobre o processo e as decisões tomadas. A confidencialidade, que esses processos eles não podem ser de jeito maneira ser divulgados, eles são extremamente restritos. E também a oralidade e informalidade, porque ele permite que tenha um contato mais direto, assim, sem ser, por exemplo, um julgamento, né? Que você não tem. Tá ali todo meio de regras. Geralmente é oral mesmo. Só se as partes quiserem que seja registrado ali de forma escrita, mas eles, na verdade, eles preferem a oralidade, porque isso permite o contato. Então, de certa forma,
tende a se resolver melhor com o contato. Para dar uma explicação melhor de como funciona cada método. O método tradicional, que a gente ainda não falou, funciona da seguinte forma. Geralmente tem um conflito e a parte autora entra com a ação, apresenta no tribunal. O réu vai ser citado e aí ele vai apresentar a sua defesa. Depois eles vão apresentar as suas provas, testemunhas, e aí vai vir a finalização das partes, né? Se eles têm mais algo a falar ou a contestar. E aí vem a decisão do juiz ou o júri, que é justamente o que diferencia bastante dos outros tipos de resolução de conflito. Então, para ser mais exata de como funciona, como a gente ainda não citou aqui, mas o método tradicional jurisdicional é aquele que a parte autora, ela inicia um processo e apresenta no tribunal. Logo disso, o réu vai ser citado e ele vai apresentar a sua defesa. Depois disso, vão ser apresentadas as provas, testemunhas para concretizar aquele caso, aquela situação. Depois disso, as partes elas têm o direito ainda de se manifestar após as provas, e aí vem a decisão de uma autoridade, que geralmente é o juiz ou o júri. Então isso diferencia muito dos outros tipos, porque vem, como a gente sempre citou aqui, né? Os outros meios ele têm uma flexibilidade e uma autonomia das partes. Já no processo tradicional, não tem. É uma decisão autoritária em que o juiz, de forma totalmente imparcial, vai decidir o que é melhor e vai ser aquilo. E as partes elas não vão ter uma opinião diretamente ligada ao final daquele processo. Elas não vão poder decidir absolutamente nada. Só aceitar. Exatamente. Aí o juiz decide, discorre a decisão final dele, aí também cabe recurso em algumas situações, mas geralmente é isso. Já as outras situações, a mediação, por exemplo, as partes escolhem o mediador, que é uma pessoa que elas conhecem, mas eles têm que agir de acordo com uma regra. Ele tem que ser imparcial, ele tem que ser confidencial e flexível, e ele vai estar ali para mediar uma conversa, ele vai estar ali para ajudar as partes a conversarem somente. E também a conciliação é basicamente igual à mediação. A diferença é que a pessoa que vai ser escolhida, ela não conhece as partes e ela tem um papel mais ativo ali na resolução. Ela pode sugerir algumas soluções para o conflito que as partes vão apresentar. E aí eles vão registrar e assinar ali para se concretizar aquele ato. E dado isso, temos, finalizando, a importância, né, de todos os métodos. Sim, porque com isso a gente consegue compreender que eles ajudam na redução de violência, melhoram nesse atrito de conflito, porque esses métodos de pacificação, eles contribuem para a solução mais rápida, né, que a gente pode compreender hoje, e que eles também reduzem a sobrecarga da justiça. Verdade. Que deixam as coisas correrem de forma mais fluida, menos tensa. Menos tensa. E incentivam também o diálogo, né? Que é uma coisa que a gente realmente precisa no dia a dia, bastante diálogo. Como ela falou, tem um contato mais direto Isso. com a outra parte, porque no método, né, jurisdicional tradicional não tem isso. Aí assim a gente consegue manter ou tentar construir uma cultura de paz no nosso meio. Então, eu também acho bastante importante, né, ressaltar essa parte da cultura do diálogo, que é muito importante hoje em dia a gente incentivar esse tipo de resolução, de pacificação. Porque, assim, a cultura significa que são pessoas totalmente diferentes e a gente tem que tentar buscar respeitar cada um em suas diferenças e trazendo esse tipo de formas de diálogo, ajuda a gente a se manter unido e uma sociedade equilibrada e acaba isso que afeta diretamente às desigualdades sociais, aos preconceitos. Então, assim, a gente deve muito incentivar esse tipo de resolução e contribuir para um diálogo de paz na paz social, né? Sim.